Boa noite, irmãos. O Senhor abençoe cada um de vocês, sua graça, a sua paz. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Um domingo como esse domingo, estaria no meu país, normalmente, nos preparando para o Natal, que é um pouco diferente do Natal de vocês aqui, mas que tem uma coisa em comum, aquele espírito que se prega lá fora de esperança, de coisas novas, mas não muito acolhedor, como o verdadeiro sentido do Natal que a palavra de Deus nos outorga, nos dá. Queria pedir aos irmãos que curvassem seus rostos para orarmos pela palavra do Senhor. Senhor, obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos permitir, sendo nós pecadores, Senhor, conhecer a Ti, sermos resgatados, Senhor, e estarmos na Tua família. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse presente que nós não merecemos. Também, Senhor, obrigado pela instrução diária com Tua palavra e nesse tempo que a igreja separa, Senhor, para estudar, para poder inquirir, Senhor, nos Teus assuntos, na Tua vontade, Senhor, revelada de maneira completa na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes a ela e poder, Senhor, prestar atenção devida, cuidadosa a cada uma das coisas, Senhor. Me usa de maneira fiel, Senhor, quero ser um meio para abençoar a Sua igreja, poder edificá-la, Senhor, para sermos mais parecidos contigo. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, queria pedir, por favor, que fossem na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Antes de começar, eu gostaria que os irmãos tivessem um pouquinho de misericórdia comigo. Como vocês podem ver, meu português está um pouquinho pior do que estava 2 anos atrás. Muito espanhol na cabeça, muito. Com Arlan ainda mais agora, uma tarefa diária de poder ensinar o espanhol. Mas eu acho que vocês vão me entender. Se não peça revelação ao Espírito Santo, ele vai lhe levar ao conhecimento. Tenho certeza disso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, até o versículo 9. Vamos estar estudando essa noite aqui. Primeira carta de Pedro, versículo 1 até o versículo 9. Vamos estar lendo aí. Essa é a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com a alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Senhor, abençoe a sua palavra. Irmãos, a obra que nos convida a viver a esperança. A obra que nos convida a viver a esperança. A palavra esperança, nos nossos dias, ela tem perdido muito valor. Mas muito valor mesmo. De fato, o homem, quando ele cai lá no Éden, e nós herdamos aquele pecado, a nossa concepção de esperança é completamente corrompida. Nós não temos capacidade de enxergar a esperança que o Senhor
tem para nós. Quero falar não sendo crente. O não crente não consegue observar a esperança do Senhor revelada nas Escrituras. O não crente está bombardeado diariamente, e ainda mais no Natal, final do ano, em coisas que se disfarçam em esperança. Por exemplo, aqui no Brasil tem uma questão que não tem no meu país, se chama parcelar. Você não pode ter o dinheiro na mão naquele momento, mas você tem um cartão de crédito que é muito fácil de obter para muitas pessoas, e vão em uma loja, por dizer, Casas Bahia, e parcelam um produto até em 10 vezes. No meu país não consegue fazer isso. Tem que guardar dinheiro até você comprar o negócio. Acho uma bênção aquilo. Fui educado na velha escola. Minha mãe, me lembro muito bem, guardava o dinheirinho para comprar qualquer coisa guardando dinheiro. Não usávamos crédito. Hoje está chegando aquela questão de parcelar, mas você não recebe o produto, você pega depois que você paga. Essa questão de parcelar brinda às pessoas um senso de esperança. Por exemplo, a mãe de casa que sonha com ter um melhor fogão, uma melhor máquina de lavar, vai lá, paga tudo pelo cartão 10 vezes, e ela tem uma esperança de oferecer algo melhor para sua família. Aquela pessoa que faz um concurso, ou está tentando um concurso para ter uma esperança salarial muito maior do que ela já tem. Esperança vendida para casamentos, vamos lhe fazer o melhor casamento, mais ainda findando o ano. Então, o Natal foi vendido muitas vezes como uma falsa esperança lá fora. Pelo menos eu acreditei nessa falsa esperança por muito tempo. Eu lembro muito bem a minha vida como criança e adolescente, que o Natal para mim era o momento da esperança de eu não ser mais o menino normal da rua. Cada Natal que chegava, tinha um amiguinho meu com o PlayStation. 2001, saiu o PlayStation número 1. Aquela coisa grande, cinza. E ele tinha o PlayStation na sua casa e todos nós íamos lá a brincar com o PlayStation, que não era nosso. Aguentávamos os malos olhares dos pais para irmos embora da casa. Tudo aquilo foi crescendo em mim. Esse novo ano que vem, no Natal que vem, eu tenho a esperança que meu pai vai me tirar dessa condição de não ter mais PlayStation. Até que chegou aquele dia esperado, onde eu vi uma caixa quadrada. No meu coração eu divisava, eu via um PlayStation aí. Tinha as medidas. Eu vou abrindo a caixa. Quando eu abro a caixa, tinha a cor do PlayStation, cinza. Quando eu tiro, ele abria também, para colocar o CD. Mas eu levo uma tristeza quando eu abro e era um cassete. Era um Polystation. Não era um PlayStation, era um Polystation. Era um negócio, não sei se tem aqui ou veio alguma vez, ele tinha jogos incorporados. Não era CD. O Natal para mim acabou aquele dia. Tinha que voltar para a casa do meu amigo que já tinha o PlayStation 2. Eu vivi assim, meus irmãos, por muitos anos, pensando que o Natal me brindava uma esperança, mas muito momentânea. O texto que nós lemos agora, ele tem um forte senso de esperança. Aliás, ele vai trazer no versículo 3 uma palavra-chave que é esperança. Mas Pedro tem como intuito trazer essa palavra por uma razão específica. As pessoas que Pedro escreve naquele então eram pessoas que estavam dispersas, o texto vai falar disso de maneira muito clara no versículo 1, elas estavam esparcidas, sem casa específica, eles eram forasteiros, na versão que eu li, chama de forasteiros, que no original vai trazer o sentido de uma pessoa que não tem uma residência permanente, uma residência temporária. E essas pessoas não só viviam de maneira com uma residência temporária, mas com perseguições. Em qualquer momento poderia chegar uma pessoa, um grupo de pessoas perseguindo eles pela sua fé, por qualquer outra condição, e eles tinham de novo que fugir e se mudar para outro lugar. Essas pessoas não tinham estabilidade na sua vida. Essas pessoas não tinham paz, por assim dizer, na sociedade. Então, Pedro escreve para estas pessoas que são perseguidas, e o propósito de Pedro é encorajar essas pessoas a conhecerem a obra do Pai, a conhecerem a riqueza da esperança que eles têm em Cristo Jesus. Não tinha forma nenhuma de viver
sendo perseguidos, muitas vezes sem comida, muitas vezes sem paz familiar, sem esperança. Não tinha como um crente viver em santidade, que é um dos temas da carta, sem esperança. O cristianismo muitas vezes é vivido de maneira automática, de maneira religiosa. E Pedro quer trazer para esses irmãos o tema da esperança para que eles vivam em esperança. Vocês vão viver um cristianismo sendo perseguidos, vocês vão viver em santidade, mas vivam com esperança. A esperança vai mover vocês a viver uma vida de santidade, uma vida plena na vontade do Senhor. Eu lhe dei o tema a esse sermão, a obra que nos convida a viver a esperança, porque o texto não trata de várias esperanças. O texto trata da esperança, é uma esperança só. Nós aqui, irmãos, nas Escrituras, não vamos encontrar várias esperanças. É uma esperança só que o Senhor vai trazer aqui. Nas Escrituras, nós encontramos 4 chamados claros para o ser humano. O primeiro chamado que nós encontramos na Escritura é um chamado à salvação. O segundo chamado que podemos encontrar, se formos colocar ele de maneira cronológica, é um chamado à santificação, a comunhão e a missão de Deus. A carta vai trazer esse chamado à salvação, mas também à santificação. E como eu já disse anteriormente, não tem como viver a santidade, ou a santidade que o Senhor nos dá na sua palavra, sem esperança. Não tem como viver. Por isso que essa obra nos convida a viver a esperança. É uma esperança só. O propósito de Pedro também, irmãos, é trazer um rico conhecimento do Pai para essas pessoas. Como eu posso acordar no dia seguinte, em perseguição, se eu não conheço o Pai? E Pedro vai trazer isso de maneira muito ordenada. Ele vai trazer aqui. Eu gostaria de caminhar no texto com vocês, se vocês me permitem caminhar hoje aqui. A primeira coisa que eu quero destacar está no versículo 3. Versículo 3 do capítulo 1. Diz o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se o que eu já disse de viver a santidade com uma esperança viva, eu tenho que me perguntar uma coisa. A primeira coisa que eu tenho que me perguntar: como a esperança é adquirida? Como o ser humano adquire essa esperança? O texto vai deixar isso de maneira clara. Essa esperança é adquirida, no versículo 3, de uma forma só, através da regeneração, nascer de novo. Irmãos, a regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós. E ela muda nossas disposições íntimas. Ela não só chega de maneira externa, mas ela entra no interior do ser humano e ela muda o coração principalmente. O trabalho dessa regeneração é mudar o coração corrupto do homem que não consegue enxergar a esperança bíblica. A regeneração, o novo nascimento, vai trazer a essa pessoa uma nova vida. E a palavra é clara, que nós nascemos de uma semente incorruptível. Eu quero destacar um pouquinho mais sobre essa questão de nascer de novo, no versículo 3. Versículo 3, em primeira instância, esse novo nascimento é produzido exclusivamente pelo Pai. E ele se baseia na sua palavra. Se vocês forem depois no versículo 23 do mesmo capítulo, vai dizer que nós nascemos de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus que é permanente e viva. E ele vai trazer um exemplo muito claro. Ele vai dizer que toda a humanidade é como a relva. Ela nasce de manhã, como sua flor, ela cai e murcha-se. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O novo nascimento é baseado na palavra de Deus e é exclusivamente vindo do Pai. Do Pai. Isso que Pedro quer colocar no coração dessas pessoas. Em segundo lugar, esse nascimento é de origem sobrenatural. Sobrenatural. Eu coloquei essa imagem aí porque quando eu pensava dessa questão de regenerar, nascer de novo, me veio à cabeça a imagem lá do profeta do Antigo Testamento, quando fala sobre o vale dos ossos secos. Eu não sei se isso chama a atenção para vocês. Nós não temos ideia de como Ezequiel consegue ver
essa visão. Nós temos a leitura bíblica. Mas só o fato de poder pensar nisso me arrepia. Como a imagem de ossos que não tinham vida se levantam pelo Espírito do Senhor para ter vida. Como coisas que não tinham movimentos começam a se mexer. Como coisas que não tinham esperança ali jogadas começam a ter uma esperança de vida novamente. E essa era a intenção do profeta. Trazer para aquelas pessoas a esperança do Senhor para a vida deles. Uma nova vida que é produzida de maneira sobrenatural. Agora aqui no texto, por que sobrenatural esse nascimento? Porque ele é mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse nascimento não é produzido de maneira terrena, é de maneira sobrenatural. E vem à minha cabeça o texto em Romanos capítulo 6, versículo 4, quando Paulo usa a figura do batismo. Ele fala que os crentes foram sepultados com Cristo para que da mesma maneira que Cristo ressuscitou, eles ressuscitem para uma vida nova. Como o crente nasce de novo, como uma pessoa nasce de novo, através de uma ressurreição de Cristo, através da obra de Cristo, que é sobrenatural. Então, só para lembrar, esse novo nascimento é produzido exclusivamente pelo Pai, está baseado na sua palavra. Diz que o texto que o Pai é bendito, que Ele nos fez, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Esse nascimento exclusivo dEle. Ele não compartilha de maneira nenhuma, atuação nenhuma nesse novo nascimento. Vem do Pai. E Ele é sobrenatural porque Ele é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. É uma obra sobrenatural. Isso que é interessante nesse novo nascimento. A segunda questão que o texto chama a nossa atenção é como essa esperança é enriquecida. Em primeiro lugar, como ela é adquirida, já vimos de maneira clara aqui. A segunda é como essa esperança é enriquecida. E Pedro, no seu intuito de fortalecer a fé dos irmãos que estavam sendo perseguidos, ele vai trazer como a esperança é enriquecida. Essa esperança enriquecida tendo um rico conhecimento do Pai, de quem Ele é. E está também no versículo 3. Pedro começa a mensagem dele, da carta, falando de Deus. E é interessante porque ele começa o primeiro versículo falando do Pai, escolhendo a pessoas que não mereciam ser escolhidas. Ele vai falar do Espírito Santo, que através da sua obra vai regenerar pessoas, santificar pessoas. E ele vai falar de Jesus Cristo, que fomos chamados pelo Pai, através da obra do Espírito Santo, para sermos obedientes a Jesus. Pedro começa não falando dele aqui. Pedro não começa dando a glória a ele. Pedro não começa dizendo, eu estou sendo perseguido. Ou mirem meus problemas. Ou tomem meu exemplo aqui. Ele começa falando de Deus. Interessante que a carta tem mais de 39 vezes a palavra Deus. Mais de 39 vezes na carta toda. Pedro quer encher o coração dessas pessoas de um rico conhecimento do Pai. Porque a esperança é enriquecida conhecendo o Pai. E ele vai tratar isso aqui nesse segundo ponto. Vamos ver um pouquinho como é esse Pai. Em primeiro lugar, o texto vai dizer que o Pai, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é um ser humano, Ele é Deus. O Pai é sobrenatural. Ele não compartilha a nossa carência humana. Ele é Deus. E entendendo quem é Deus, Ele é todo-poderoso. Ele é acima de todas essas coisas. E Pedro começa, Deus o chamou. Deus. Não chamou um homem, foi Deus que chamou. É Deus seu Pai. O Pai é Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse Pai, ou esse Deus também, é bendito. Ele é bendito. Ele é misericordioso. Ele é generoso. E Ele é bondadoso. O Pai do qual Pedro está falando e no qual quer colocar no coração das pessoas um rico conhecimento, Ele é perfeito. Pedro começa ensinando de maneira categórica as perfeições de Deus. As perfeições de Deus. Ele quer que as pessoas conheçam o Pai. Não somente de nome, mas que experimentem esses atributos do Pai. Ele é generoso. Ele é tão bendito que pela sua muita misericórdia os regenerou. Isso que Pedro começa descrevendo o Pai.
Como conhecer o Pai? Uma vez eu ouvi uma ilustração muito boa sobre conhecer alguém. Uma menina, em certa ocasião, celebrando seus 25 anos de vida, ela sai num cruzeiro, acho que chama assim, cruzeiro. E ela sai num cruzeiro, mas antes de sair do cruzeiro, que foi o presente maior que ela recebeu outro presente de parte de um dos familiares, um livro, autografiado e tudo. Mas ela pegou o livro e jogou o livro na cama e foi para o cruzeiro. Lá no cruzeiro ela está muito feliz, conhece muitas pessoas, mas uma pessoa em particular rouba o coração dessa pessoa. Estilo novela mexicana. Maria Eduarda, Pedro Henrique, uma coisa parecida. Rouba o coração da pessoa e essa pessoa não consegue ver atrativo nenhum no cruzeiro, só naquela pessoa. Só que o cruzeiro eram 15 dias, que para ela foram 3 dias, conhecendo aquela pessoa. Eram tardes vendo o sol, o pôr do sol. Eram manhãs vendo o sol nascer. Eram comidas compartilhadas em harmonia e em amor. Mas os 15 dias, em 3 dias se foram. Se despedem, ela volta a casa e ela chega e quando ela vai abrir a face do livro, a primeira parte do livro, ela vê que a pessoa que ela tinha conhecido no cruzeiro era autor daquele livro. Ela começa a devorar o livro. Não tinha mais momentos de preguiça. Ela começa a devorar o livro e em menos de 4 dias termina o livro. Contata a pessoa, eu recebi um livro seu, eu já li tudo. Agora eu conheço você muito melhor. Irmãos, quando nós somos regenerados pela obra de Deus através de Cristo, Ele nos chama a conhecer o Pai. E é muito triste, irmãos, que muitas pessoas estão desnutridas de conhecimento do Pai. Não conhecem o Pai. Não têm vontade de abrir as Escrituras porque não o conhecem. E se abrem a Escritura, abrem de maneira mecânica. Um domingo de manhã, um domingo à noite, ou de repente se vê um texto colado numa parede, uma pessoa dirigindo na rua, o Senhor é meu pastor, aí acabou tudo. Pedro quer que essas pessoas conheçam o Pai, porque é a única maneira de que a esperança seja enriquecida. A minha esperança e a sua esperança podem ser enriquecida conhecendo o Pai. Vinham provações para essas pessoas, e para estar pronto, para encarar elas de maneira alegre, tinham que conhecer o Pai. O Pai é bondoso, é misericordioso, é Pai, é Deus. É o que Pedro quer que essas pessoas saibam de maneira clara. A terceira coisa que o texto trata, irmãos, é sobre como essa esperança é alicerçada. Como essa esperança é alicerçada? Em primeiro lugar, como essa esperança é adquirida, já dizemos que é através de um novo nascimento que vem do Pai exclusivamente e é sobrenatural. A segunda questão é que essa esperança é enriquecida através de um rico conhecimento de quem é o Pai. E a terceira coisa é como essa esperança é alicerçada. Ela é alicerçada através de uma clara compreensão da obra do Pai. Uma clara compreensão da sua obra. Está no versículo do 3 ao 6. Diz assim o texto, a partir do versículo 3. Bendito o Deus Pai no Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Como essa esperança é alicerçada? Através de uma clara compreensão da sua obra. Através dessa obra nós somos regenerados. Nascimos de novo para uma esperança viva. Essa esperança, irmãos, devia levar esses crentes perseguidos a uma vida viva. A uma vida viva. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 12, ele vai descrever os gentios antes de Cristo como pessoas sem esperança e sem Deus no mundo. Se você quer ouvir uma declaração forte é essa.
Quando chamem você ou uma pessoa, você é uma pessoa sem esperança e sem Deus, para mim esse é o maior xingamento que eu já ouvi. O maior insulto, a maior coisa terrível. Uma pessoa sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo vai falar isso lá no capítulo 2 de Efésios. E nessa questão da esperança viva, é interessante porque muitos filósofos daquele então não tinham aquela concepção de uma vida de esperança. Por exemplo, tinha um filósofo chamado Sófocles. Bom nome para seu filho, Sófocles. Sófocles pensava o seguinte, Sófocles dizia, a maior felicidade, a maior alegria, inquestionavelmente, é não nascer. A segunda maior alegria é tão logo nascer, voltar para o lugar onde você veio. Olha a esperança que esse cara transmite. Nenhuma. Paulo e Pedro, especificamente Pedro nesse texto, vai derrubar qualquer filosofia daquele então. Imaginem ouvir essa questão. Pessoas sendo perseguidas, pessoas muitas vezes sem famílias, familiares mortos, crentes mortos, perseguidos, em dificuldades, provações. E uma pessoa chega e fala, cara, a maior alegria é não nascer, então já está lascado, já nasceu. A segunda maior alegria é, mate-se. Se mata. Que esperança tem? A segunda maior alegria. Pedro quer derrubar qualquer sentido de falta de esperança naquelas pessoas, porque essas pessoas tinham sido regeneradas para uma esperança viva. E Pedro quer que essas pessoas vivam vidas vivas. Vivas. Um editor, uma vez escrevendo sobre a esperança, ele disse que a esperança é uma crença patológica em algo que não se tem certeza. Que se tem certeza, mas que não se vê. O crente vive com essa doença patológica todos os dias. O Senhor nos chama para viver vidas vivas. Vidas vivas. E é o que essas pessoas tinham que ouvir naquele momento. Essa era a obra que o Senhor tinha feito na vida deles. Em segundo lugar, essa obra levava o coração e a mente dessas pessoas, devia levar a mente e o coração dessas pessoas nos céus. Eles sabiam onde estavam caminhando e para onde eles estavam indo. Pedro começa chamando essas pessoas como de forasteiros. Forasteiro, pessoas sem residência permanente. Já estava treinando a cabeça dessas pessoas para ouvirem que a esperança deles movia o coração e a mente deles a pensar nos céus, não na terra. Então essa esperança que eles viviam, essa obra, levava o coração e mente nos céus. Temos que observar como Pedro vai descrever essa herança que nós recebemos. Que se formos ver no texto, é a esperança que nós temos. Essa esperança, ou essa herança, não tem nenhum tipo de origem humana. Vão comigo no texto. O texto vai dizer que essa esperança, em primeiro lugar, é incorruptível. Incorruptível. Ou seja, nada pode destruir essa esperança. Essa herança. Não pode. A corrupção, que é um tema tão falado hoje em dia, também no meu país, eu acho que vocês já ouviram o Panamá como um paraíso fiscal, vergonha nacional. Corrupção é um tema muito comum no Panamá. Muitos políticos usam o tema da corrupção para chegar ao poder e praticar a corrupção. Eles são demagogos e falam sobre a corrupção para chegar lá e praticar aquilo. A corrupção é tão ruim e tão má porque ela destrói qualquer coisa. Ela destrói sistemas de saúde que deveriam funcionar bem. Ele destrói educação. Ele destrói crescimentos na cidade. Corrupção é má porque ela destrói. Pedro está trazendo aqui o conhecimento para esses irmãos que a herança que eles receberam é distante, divorciada de qualquer corrupção. Ela é incorruptível. Nada pode destruir a esperança que eles têm. Nada. Nada pode ser destruído. Em segundo lugar, essa esperança é sem mácula. Por que sem mácula? Porque ela não pode ser difamada ou vulgarizada. Ela não pode ser manchada. Essa esperança, irmãos, está além de qualquer esforço que você faça para cuidar dessa herança. Ela não pode ser manchada. Ela está limpa. Ela está clean, limpa, pura. Isso mesmo, pura.
não pode ser manchada. Em terceiro lugar, essa herança, ela é também, ela não pode ser desgastada porque ela é eterna, ela é imarcessível. Não pode ser desgastada. E por último, essa esperança não pode desapontar ninguém. A esperança na qual o Senhor nos chamou é perfeita. Essa obra, a clara compreensão dessa obra ia levar os crentes a alicerçar aquela esperança que o Senhor tinha colocado no coração deles. E por último, como essa esperança então é reconhecida? Como essa esperança é reconhecida? Versículo 6. Isso, versículo 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Como essa esperança é reconhecida? Já vimos como a esperança é adquirida, como a esperança é enriquecida, como a esperança é alicerçada e agora como ela é reconhecida. Mas antes de entrar nessa questão da reconhecida, é importante ver o que fala o versículo 5. Estava passando. Versículo 5 fala assim: vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A obra neles, a salvação está segura. É outro conhecimento sobre a obra, a clara compreensão sobre a obra de Deus na vida deles. A palavra que Pedro usa aqui, irmãos, para guardar ou estar guardada, é um termo militar que era usado para descrever como um sentinela vigiava pessoas ou cidades. O Senhor é aquele sentinela que cuida daquela herança, cuida daquela esperança que o crente tem e que ninguém pode entrar como um ladrão ou invasor para levá-la. Essa esperança que está reservada e guardada. Ela está descansando no poder de Deus, fala o texto. Ela é segura porque está firmada na palavra eterna de Deus, como fala o versículo 23 e 24. Nós, disse o texto, exclusivamente naquele então para aquelas pessoas, eles foram regenerados não de uma semente perecível, mas incorruptível, imperecível, pela palavra de Deus que é viva e permanente. Então, o mesmo Senhor que salvou aquelas pessoas ia guardá-las até o último dia, até eles alcançarem a meta daquela esperança. Agora, então, como essa esperança é reconhecida? Através de uma fé provada e verdadeira. Sobre essa fé, versículo 7, diz o texto: para que uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A expressão, se necessário, indica que vai ter provação. Vai ter provação. O crente não é uma pessoa distante a coisas ruins na terra. Vai acontecer. Quando o Arlan nasceu, até então, eu não me preocupava tanto. Hoje em dia eu me preocupo mais com coisas ruins. Acho que os pais vão me entender mais. Quando ele adoeceu, já foram 2 vezes, minha fé foi testada. Até então, a minha fé acho que não tinha sido testada. Eu já passei por uma quase morte numa cirurgia, mas como não sabia o que estava acontecendo, acho que não conto ela. Mas quando Arlan nasceu, essa vida de Arlan hoje em dia me leva a testar minha fé. Eu não quero que ele adoeça, mas é provável que ele vai adoecer. E talvez adoeça mais do que ele já adoeceu. Mas aí a minha fé é testada. A minha fé é reconhecida aí. A minha esperança é reconhecida através da minha fé. Uma coisa é chegar num hospital e começar a chorar sem esperança. Outra coisa é chegar no hospital, chorar, mas levantar o rosto e dizer: eu tenho esperança, porque apesar do que acontecer, a minha vida não depende de nada na terra. Minha esperança não está alicerçada em nada na terra. Meu sofrimento é passageiro. Pedro fala aqui: se é necessário. Não quer dizer que o crente toda a vida vai passar por provações. Se é necessário, ele vai passar, e aí a fé vai ser provada. Deus sabe que nós precisamos muitas vezes passar por disciplinas. E nosso crescimento espiritual se beneficia muito com aquilo. Irmãos,
O que o texto também trata muito, muito interessante é a questão da fé comparada, mas fica por baixo. O ouro fica por baixo da fé. Ele é comparado, faz uma relação com o ouro, mas a fé ganha do ouro. Olha o que diz o texto. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para saber se o ouro é autêntico, o metal ele precisa ser derretido até o final, no fogo. Isso não vai afetar o ouro em nada, mas vai atirar as impurezas que o ouro tem. Muitas vezes no Oriente Médio, quando uma pessoa que trabalha com ouro, para ele dizer, já está pronto, ele tinha que se ver na peça de ouro. Ele tinha que ser tão trabalhado, tão passado pelo fogo, que ele tinha que se ver, o cara tinha que se ver no metal, ali na peça, para então estar pronto. Então, muitas vezes a nossa fé, ela vai ser levada até o final nosso, até onde o Senhor sabe onde Ele pode chegar. Que talvez a nossa cabeça, até aqui, Senhor, não vai mais, mas vai mais. Porque é o Senhor que leva essa fé a ser provada. Em segundo lugar, essa fé move a pessoa a 3 ações, segundo o texto, versículo 8. Versículo 8 diz assim: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa verdadeira fé move a pessoa a 3 ações. Em primeiro lugar, ela move a pessoa a amar a Jesus. O texto vai deixar claro que essas pessoas não tinham visto Jesus, mas o amavam. Porque a fé, irmãos, leva a uma pessoa que foi regenerada, que vive em esperança, que compreende a obra do Pai, que conhece o Pai, a amar a Jesus. Essa fé leva a pessoa a amar a Jesus, embora não tenha o visto. Em segundo lugar, a segunda ação que essa fé leva a pessoa é a crer em Jesus. O texto vai falar que vocês crendo nele. A fé verdadeira e provada leva a pessoa, em primeiro lugar, a amar a Jesus, e em segundo lugar, a crer nele. Irmãos, nós não precisamos ver a Jesus para crer nele. O texto vai dizer que essas pessoas não tinham visto Jesus, mas o amavam e criam nele. E isso me enche de paz e alegria, porque eu também posso amá-lo e crer nele sem tê-lo visto. E o que mais me impressiona desse pedacinho do texto é a última parte do versículo 8, que fala assim: mas crendo, não vendo agora vocês crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Esses crentes não só amavam Jesus, não só criam nele, eles se alegravam em Jesus. Se alegravam, indizível. Quer dizer, uma alegria não momentânea, uma alegria que não é mexida por qualquer coisa, uma alegria superior a qualquer alegria humana. Esses crentes tinham uma alegria não comparada com nenhuma alegria na terra. A fé verdadeira e provada leva a pessoa a 3 direções. Em primeiro lugar, a amar a Jesus, a crer nele e a se alegrar em Jesus. É o que Pedro queria que eles compreendessem em relação a isso. Como essa esperança é mostrada? Como se vê essa esperança? Como é reconhecida? Através de uma fé verdadeira e provada. Irmãos, que relevância tem tudo isso que Pedro escreveu há muito tempo atrás para pessoas que estavam sendo perseguidas? Pessoas que não tinham uma residência permanente. Que relevância tem tudo aquilo? Em primeiro lugar, nós devemos nos questionar, todos nós, fazer uma avaliação se realmente aconteceu em nossa vida um novo nascimento. É a primeira questão que o texto grita em relação a uma aplicação para a nossa vida no nosso dia hoje. Questione-se: nasci de novo? Fui regenerado? Aconteceu esse novo nascimento em mim? Porque se você não se acha aqui descrito por Pedro como essa pessoa que ama Jesus, que crê em Jesus, que se alegra em Jesus, é para se questionar: nasci de novo? Ou eu nasci em uma membresia? Eu sou membro, apenas membro.
Eu sou participante de alguma coisa. Irmãos, o novo nascimento não é adquirido por nenhuma participação de cultos, por nascer numa família cristã, não é adquirido por pertencer a pequenos grupos, atividades de igreja, não é. O texto vai dizer, claro, que ele é um nascimento sobrenatural e ele vem exclusivamente de Deus, não vem de nada na terra. Portanto, é para se questionar, nasci de novo como a Bíblia diz que nasci, que deve ter se nascido? O primeiro questionamento que o texto traz, nasci de novo. Talvez exista uma pessoa aqui que está confundida com aquilo. A salvação do homem, a esperança, essa obra que convida a esperança, é adquirida única e exclusivamente pelo Pai. E é de maneira sobrenatural. E deve ter acontecido, acontece no coração do homem. Questionemos-nos. Nascimos de novo. Fomos regenerados para uma esperança viva. Em segundo lugar, para viver essa esperança, para receber esse convite e viver essa esperança que é traduzida no texto como a prática de uma vida santa e aquela vida pensando nos céus, aquela questão da eternidade, é imperativo e indispensável conhecer o Senhor e o seu caráter, suas perfeições e a sua obra. Irmãos, eu gostaria muito de tirar ou de convidar a muitos, talvez aqui, a saírem da alta estatística de desnutrição bíblica. Quanto você conhece o Pai? Se você diz ter nascido de novo e vive a esperança que Cristo lhe deu, e você não conhece o Pai através dessa Escritura, isso é incoerente. Incoerente. Existe hoje em dia muita desnutrição bíblica. Se você fosse pesado pelo seu conhecimento bíblico, não informação bíblica, conhecimento do Pai, da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo, quanto você pesaria? Com todo e roupa molhado, quanto pesaria? Existe hoje uma crise na igreja moderna. As pessoas não leem a Bíblia. Não buscam conhecer o Pai, eles acham já suficiente assistir e ouvir um panamenho com sotaque, acabou. Não é suficiente, você tem que ser incomodado e ir para a sua casa, abrir a Escritura, no ônibus, no seu trabalho, pegar 5 minutinhos, mas importante ainda, abrir a Bíblia na sua casa, que seus filhos, sua família, observe você lendo a Bíblia. Busque conhecer o Pai. Não tem como viver uma vida de esperança na terra sem conhecer o Pai. É incoerente. Não tem como se alegrar em Jesus sem conhecê-lo. Não tem. E o Senhor nos manda conhecer o Pai. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Ele é Deus. Ele é Pai. Ele fez uma obra preciosa, sobrenatural na nossa vida. Como não conhecê-lo? Como não conhecê-lo? Em terceiro lugar, como crentes devemos viver vidas vivas e abandonar a apatia e assumir nossa identidade com Jesus. É muito triste, mas é muito triste. O seguinte, lá fora tem pessoas mortas vivendo como se estivessem vivos, e aqui muitas vezes tem pessoas vivas que vivem como mortos. É uma ironia, é uma tristeza pensar nessa realidade. É muito triste ver crentes apáticos. É muito triste ver pessoas que se perguntam, ei, como está o casamento? Bom sem ele, pior sem ele, aí vai. Como vai a faculdade? Aí dá para o gasto. E como vai o trabalho? É melhor que não está na rua, né? Apatia, mais ou menos. Chega aqui, irmão, como você está? Aí vai. É triste muitas vezes irmãos que não cumprimentam com alegria, até para dar uma mão. O esforço é mais ou menos. Irmãos, Deus nos chamou para viver vidas vivas, vivas. A Escritura diz que fomos regenerados para uma esperança viva. O crente tem que ser o cara mais feliz da terra. Ele tem que ser feliz, irradiar alegria, compartilhar alegria, passar alegria. Ele tem que se alegrar em Deus, sempre.
Não estou dizendo que não é para estar triste, momentos alguns. Mas é para estar alegres, irmãos, alegres. Quando um irmão vier cumprimentar, cumprimente com alegria, dê um abraço com alegria. Saúde com alegria, vá no trabalho com alegria. Vá na rua com alegria, vai caminhar com alegria. Pense no que Jesus fez por você e por mim. Pense na sua obra, no seu rico conhecimento de Deus. É rico conhecimento de Deus. Não vivamos vidas apáticas, senão vidas vivas. E por último, irmãos, que nossa fé se ache hoje verdadeira, que ela mostre que amamos a Jesus, que cremos nele e nos alegramos nele. Seguramente, irmãos, essa fé não irá das provações. Ela passará por cada uma delas e no final ela vai se achar mais preciosa do que o ouro. Como está a sua fé hoje, irmãos? Como está a sua esperança hoje? Como está a sua esperança hoje? Como está a sua cabeça? Como está seu coração em relação à eternidade? Sua fé está colocada em coisas na terra? Sinto lhe dizer com muita tristeza, você é muito pobre. Pobre. Se você já nasceu de novo, você tem que colocar sua fé nas coisas dos céus. A herança que você recebeu e que eu recebi não tem relação nenhuma com coisa da terra. Eu gosto muito da questão de Paulo, eu vendo um pouco a vida de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Uma lição que eu tiro para a minha vida, e eu consigo desenhar Paulo assim. Imagina uma página e Paulo está traçado aqui, uma linha, a cabeça de Paulo estava completamente no céu. Todos os movimentos para baixo eram direcionados pela sua cabeça que estava no céu, embaixo na terra. Tem muitas pessoas que já querem botar os pés no céu e a cabeça está na terra. Incoerente. Eles se acham no céu, mas vivem como pessoas aqui na terra. Eles não são forasteiros, eles querem se afiançar aqui. Não, minha casa, meu trabalho, as coisas, não se alegram em Jesus, não vivem uma vida de santidade e eles pensam que estão nos céus. Pedro e Paulo nos ensinam que a cabeça desse povo estava no céu. Todo o movimento aqui na terra era direcionado por uma mentalidade eterna. A fé, a nossa fé tem que estar colocada naquela pessoa que nos regenerou, na sua obra e no céu. Todo esse movimento da nossa vida. Quem é você? Essa pergunta, umas 3 semanas atrás, chegou de novo à minha cabeça. Eu cheguei do Panamá, irmãos, muito abatido emocionalmente, de deixar minha família, começar de novo aqui. Quando eu cheguei lá em casa do meu cunhado, eu recebi um abraço da minha cunhada, que me fez chorar como uma criança, porque me perguntou quem eu sou. Eu não fui abraçado pela minha mãe, não fui abraçado pelo meu pai, fui abraçado pela minha cunhada, mas esse abraço me fez lembrar quem eu sou. Eu sou um crente que tem uma família eterna. Eu sou um crente que onde eu estiver, eu tenho uma família, porque eu não sou daqui. Eu não tenho raízes aqui, não tenho. Saindo do Panamá, tivemos que vender tudo. Chego aqui, comprar coisa nova. Me pergunta, e aí, você está? Eu não sei quem eu sou, mas eu acho, certeza eu tenho que eu não sou daqui. Me faz pensar na eternidade. Não me apegar às coisas aqui. Você estaria disposto? Não a questão de sair para outros lugares como missionário, não. Abrir mão do seu coração apegado às coisas da terra. O crente tem que viver assim. Tanto que é missionário como quem não é missionário. Se perder a sua casa, a sua alegria vai embora. Sua esperança vai embora. Se seu Natal não receber aquilo que você está esperando, sua esperança foi embora. O que move a sua vida? Que esperança move a sua vida? Se você não é crente, está aqui visitando, Cristo outorga a esperança. É sobrenatural. E hoje Ele pode lhe salvar. Ele pode lhe salvar. E lhe dar essa herança incorruptível, inacessível, reservada nos céus. Se você já é crente, viva como crente que tem uma esperança viva. A partir de agora mesmo.
Saia aqui abraçando mais pessoas, se alegrando na obra que o Senhor fez na sua vida e naquilo que está reservado para você nos céus, que ninguém pode destruir. Alegre-se nisso. Isso que me move todos os dias a deixar muitas coisas. O que me moverá a deixar vocês quando eu já ame muito mais vocês o próximo ano. Tenho uma família nos céus, tenho uma esperança reservada nos céus. A obra que nos convida a viver a esperança. Que seu Natal seja cheio dessa esperança. Que sua vida seja cheia dessa esperança. Viva isso. Vamos orar. Senhor Deus, com muita gratidão, que eu oro a Ti, para Te agradecer por me salvar lá tão longe daqui, Senhor. Me salvar, Senhor, do meu terrível coração pecaminoso, da minha condição, Senhor, corrupta. Obrigado, Senhor, por me dar esperança, por me convidar a viver essa esperança. Senhor, obrigado porque o Senhor não salvou só panaminhos, mas salvou brasileiros também. Obrigado, Senhor, porque essa esperança nos alcançou e nos convida, Senhor, a viver de maneira alegre. Nos convida a lhe amar, a crer no Senhor. Obrigado, Senhor, por essa esperança. Obrigado, Senhor, também pelas provações que nos levam, Senhor, a mostrar essa fé que é verdadeira e provada, Senhor. A mostrar para o mundo que a esperança que move nossas vidas, Senhor, não tem relação nenhuma com coisas na terra. Muito obrigado, Senhor. Porque apesar de não sermos perfeitos, a sua perfeição, Senhor, a sua perfeição nos aproximou dessa esperança, dessa vida eterna, dessa salvação que já podemos viver na terra. O Senhor é bendito, o Senhor é Pai, o Senhor é misericordioso, generoso, bondadoso. Fomos chamados a obedecer o Teu Filho, pela obra santificadora do Teu Espírito. Que preciosa verdade, Senhor. Que nós possamos viver isso, Senhor, no dia a dia. Abençoa a Tua igreja. Nos abençoa, Senhor, para viver a Tua palavra. Nos liberta de nós mesmos, Senhor. Nos ajuda. Nos capacita. Nos enche do Teu Espírito Santo para viver tudo aquilo que o Senhor revelou na Sua palavra perfeita. Em nome de Jesus. Amém.